Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje nós estamos no 5º dia do Shabat, portanto nós estamos no dia 15 do mês de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 3 do mês de Iyar do ano 5781. Louvamos a Hashem pela sua graça e misericórdia de podermos estar aqui mais uma vez, onde nós temos o nosso encontro diário, com a leitura, a leitura da porção diária da Torá semanal. Essa semana nós temos duas parashiot, duas porções, a porção 27 e 28, Tazria, conceber, e Metsorá, aquele que é afetado por Tsaraat, uma doença milagrosa que se refere que é uma consequência de uma doença espiritual provocada pelo Lashon Hara, a língua maldita, que é de forma comum conhecida como a fofoca, a maledicência, a animosidade, A fofoca é falar mal das pessoas, a maledicência é trazer malícia sobre esta ou aquela pessoa, falar, dar adjetivos ao próximo que ela não possui. Animosidade é colocar uma pessoa contra a outra. Você fala para uma segunda pessoa que uma terceira pessoa falou mal dessa segunda e você coloca a segunda e a terceira pessoa uma contra a outra. Então tudo isso daí está se referindo a Lashon Hara. E essas duas parashiot são exatamente para tratar sobre esse assunto. Já vimos algumas coisas importantíssimas até aqui e sem sombra de dúvidas temos aí muita coisa boa para aprendermos, Lembrando que até aqui os nossos sábios falam sobre uma questão positiva e uma questão negativa com referência a esse fato, de Lashon Hara, no caso da doença milagrosa, Tsaraat, que é um reflexo no corpo no corpo físico, da doença espiritual que a pessoa está passando, justamente por causa da língua maldita, o Lashon Hara, O Lashon Hara, ele é fortalecido pela inclinação do mal, que é a nossa alma animal, que se inclina para a maldade e as pessoas acabam caindo no Lashon Hara, ok? Hoje também nós estamos, há 209 dias do ano 5781, temos a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a palavra de ensinamento para nós no dia de hoje, Então nós vamos primeiramente falar da sabedoria do Rebbe e em seguida vamos estar fazendo a prece para o nosso dia, para os nossos dias de pandemia, que realmente os dias aí são maus, O Zair Leal, Baruch Hashem, a bênção e a graça de Hashem para contigo, a família, o Zair. A palavra do Rebbe para nós hoje diz assim: o Rabi Yohanan ben Zakkai relata o Talmud, ou seja, o Talmud diz que o Rabi Yohanan ben Zakkai chorou em seu leito de morte. Quando seus alunos perguntaram qual era o motivo das lágrimas, ele respondeu: não sei por que caminho me levarão. Aparentemente, até então, o assunto não lhe passara pela cabeça. Algumas pessoas estão constantemente aflitas com o que lhes sucederá no fim. Rabi Yohanan estava ocupado demais pensando no que tinha de fazer no aqui e agora, até o último momento. Nessa palavra aqui do nosso Rebbe Menachem Mendel, que está inclusive registrado no Talmud, com referência ao Rabi Yohanan ben Zakkai no seu leito de morte,
ele chorou e em lágrimas, né, os seus alunos perguntaram para ele, né, qual era o motivo do choro. E ele respondeu que ele não sabia por que caminho ele seria levado. Então o Rebbe nos fala que o Rabi Yohanan Ben Zakkai, ele estava muito ocupado com a questão do aqui e agora, o viver o seu dia a dia nas suas preocupações, nos seus ensinamentos, né, preparar os seus alunos para o amanhã, etc. e tal. Mas ele nunca chegou a parar justamente para pensar sobre esse momento em que a morte chega para o corpo físico. Como diz o Rebbe no dia de ontem, a morte não é uma questão de ser tratada dessa forma, porque a morte, ela de fato, ela não existe ela não existe na sua plenitude. Ou seja, o Rebbe diz que a nossa vida, a vida continua após o nosso corpo físico desfalecer, voltar à lei que Deus determinou, que o pó foste tomado e ao pó retornarás. Essa é uma palavra para o corpo físico, né? Mas a vida, a nossa alma, ela é eterna. E por isso, o nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe, ele fala, a vida continua, e ela continua de uma forma especial, mais elevada, né? Então, nessa gota de sabedoria, o Rebbe está dizendo que o Rabi Yohanan Ben Zakkai não se preocupou em se preparar para esse momento. Por isso, no seu leito de morte, ele chorou e disse, né, não sei por que caminhos me levarão. De uma certa forma, nós podemos dizer assim, não precisamos ficar aí bitolado com a questão de morte, mas nós não podemos esquecer que é uma realidade da nossa vida, está escrito e é realmente uma lei divina, e nessa lei divina todos acabam ficando numa posição única, a morte, ou seja grande, pequeno, rico ou pobre, seja um grande erudito ou não, nessa forma aí significa que a morte é uma realidade para todos. Então, procurar entender isso é muito bom, né? Para que o momento que chegar não seja aí um momento trágico e nem triste nesse momento aí do corpo ter que voltar ao pó. Mas a vida, ela continua de uma forma diferente e muito mais elevada, né? Então, esse é a nossa gota de sabedoria de hoje e é importante nós sabermos disso, né? É interessante que, de uma certa forma, né, muitas pessoas parecem que vivem de uma forma que parece que nunca vão morrer nesse campo físico, né? A nossa alma é eterna, a vida, ela prossegue de uma forma mais elevada. Mas, no dia a dia, né, as pessoas, de uma certa forma, vivem como que parece que a morte nunca vai chegar para elas. Parece que elas vão viver, né, nesse plano físico aqui, parece que vão viver eternamente, né? E aí é que está o perigo dessa situação aí, né? Na hora que chega, né, bate na porta, a lei, tu és pó e ao pó tornarás a voltar, e aí entra o desespero. Então, preparar-se para esse momento é muito importante para cada um de nós, ok? Vamos para a nossa prece diária para esses dias de pandemia. Então a nossa prece resumida hoje diz assim, que Hashem retire do mundo as forças negativas da doença, da miséria, da idolatria, da guerra, que Hashem retire do mundo as forças corruptas e perversas e nos eleve para uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho, para que façamos deste universo uma moradia digna da divindade. Ou seja, que façamos deste mundo a casa de Deus,
E essa é a nossa missão, em preparar o mundo para esta finalidade. Por isso, né, que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja para o nosso tempo, para os nossos dias, para a nossa época, que seja para agora. Amém. Ok? Fortalecendo sobre isso daqui, nós temos a leitura do Salmo 10, que é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Ontem e hoje, no nosso país, está correndo notícias em vários jornais, principalmente jornais impressos ou jornais que são pela internet, inclusive jornais da imprensa esquerdista, né, que sempre foram em prol do socialismo comunista. Mas é interessante que essa própria imprensa vem relatando nos dias de ontem e de hoje uma notícia que precisa chamar-nos realmente a atenção, e é um momento muito sério para o nosso país e para o nosso povo. Ontem, uma das imprensas, nós não vamos falar que nomes A, B ou C, você pode pesquisar posteriormente na internet e você vai encontrar isso. Mas a imprensa escrita, ela tem falado de uma forma muito contundente, algo que, de uma certa forma, está sendo surpresa. Mas, como diz o detalhe, né, a hora que a água bate na garganta, quem não sabe nadar sabe que está propenso a morrer. Ou se as águas foram muito revoltas, mesmo sabendo nadar, sabe que também a morte é certa. E por isso, essa imprensa, né, para que aqueles, né, que são pró-socialismo comunista, não venha dizer aí que é a imprensa conservador que está dizendo, mas é a imprensa esquerdista que está dizendo. Por exemplo, ontem saiu uma notícia de que 125 milhões de brasileiros não sabem o que vão. Diz que eles não sabem como vão se alimentar daqui para frente. Outro órgão de imprensa disse que o aumento da pobreza está assustando o Brasil. Ou seja, de uma forma geral, a imprensa está dizendo, não aquela grande imprensa televisionada, né, porque não interessa para eles noticiarem a verdade, para eles é importante continuarem anunciando, né, notícias fúnebres, notícias de desespero, pavor, terror, de ameaças e de morte. Aliás, eles vivem disto. Eles são que nem zumbis, né? Eles vivem da carne putrefada, ou seja, eles gostam da coisa podre. Por isso que eles se alimentam destas notícias podres e mentirosas, certo? Mas a grande imprensa escrita está noticiando. O povo brasileiro aumentou a sua pobreza, o nível de pobreza aumentou. E 125 milhões, amados, preste atenção nessa notícia. 125 milhões, como noticiou a imprensa, de brasileiros que não sabem como vão se alimentar. Nós temos em torno de 210 milhões de brasileiros, ou um pouquinho mais. 125 milhões significa mais da metade do povo brasileiro. Não sabe o que vai comer amanhã. Nós não podemos, né, como já falamos outrora aqui, nós não podemos ficar aí chegando aqui e falando sobre a questão da Torá e como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Nós, Benei Noach, nós não judeus, nós estamos entre as nações, no meio de governantes, seja de nível estadual e
municipal principalmente, nós estamos entre perversos. Nós estamos entre perversos. Provado cientificamente, já foi dito, inclusive pela própria Organização Mundial da Saúde, que lockdown não funciona, não é o tratamento adequado para combater a pandemia. Vários médicos, especialistas e cientistas que têm compromisso real com a verdade e com a vida humana têm anunciado a mesma coisa. E agora, depois de 1 ano e 3, 4 meses aí, nós estamos chegando numa triste realidade que não quiseram nem os governantes estaduais e municipais e uma grande parcela do povo. Não quiseram tratar com responsabilidade e diante da realidade dos fatos. E agora a cobrança está chegando. Assim como não parou de chegar dia a dia, mês a mês, os seus boletos bancários para você pagar mês a mês o que tinha que pagar. Agora chegou uma cobrança muito pior. Milhares e milhares de brasileiros sem trabalho, sem salário, sem ter o que comer dentro de casa. Se fosse a imprensa, conservadora, aliás, não existe imprensa conservadora no nosso país. Alguns casos muito raros em que alguns órgãos muito raros, eles vêm e falam algumas verdades, mas são raros. Ainda tem alguma coisa boa por aí. Mas agora a cobrança está chegando. Falaram que a vacina era a esperança, falaram que a famosa picadinha era o salvador da pátria. Também não está provando isso. E a fome? O pai e a mãe dentro de casa, escutando seu filho chorar de fome. Como vai ficar essa situação? Por isso, a nossa prece, além daquela que acabamos de fazer de forma resumida, eu quero trazer para você nessa tarde, diante dessa notícia que é muito preocupante. A fome, ela faz com que a pessoa humana, ela pode se tornar um grande monstro. Assim como no reino animal, para matar a fome dos seus filhotes, os pais, eles saem para a caça até as últimas consequências para poder trazer o alimento para os seus filhotes. No reino animal se faz assim. O ser humano, quando ele entra no desespero por causa da fome dos seus filhos, eles se tornam piores do que os animais. A cobrança é séria. O momento é muito crítico. E por isso, nessa tarde, eu quero fazer com vocês a prece que está no Salmo de número 10. Salmo de número 10. Quem puder acompanhar com a sua Bíblia, principalmente o Salmo número 10, para fazermos juntos essa prece. Caso alguém não tenha em mãos, então acompanhe a prece do Salmo número 10, que seja essa prece para nós, para a humanidade em geral e principalmente para o nosso povo brasileiro. Que o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, que Ele venha intervir
no meio desses governantes estaduais e municipais perversos e venha dar um basta. Venha colocar um ponto final. Que a Suprema Corte do nosso país, o seu mal seja cortado pela raiz, porque estão a serviço do mal. Que o Eterno possa intervir com a sua Gevorá, sua força, sua severidade no julgamento contra os perversos, mas ao mesmo tempo que ele venha usar a sua destra de Hesed, de bondade, de piedade, em favor do povo que clama, em favor do povo que pede socorro para ele, para que ele não nos deixe só e nem abandonados, mas que tenhamos a sua guarda, a sua prontidão em nos atender, em nos socorrer e trazer realmente a libertação desses perversos que estão aí. Então a nossa prece, através do Salmo 10, diz assim: Por que te mantens distantes, ó Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como estes? O perverso, em sua maldade, persegue os pobres e em suas armadilhas o aprisiona. O cobiçoso se vangloria de sua incontida ambição e o iníquo ousa blasfemar contra o Eterno. Em seu orgulho, diz o malévolo, ele não me julgará. Deus não existe. Este é o seu pensamento. Bem-sucedidos parecem ser seus caminhos. De teu julgamento se distanciam. Seus inimigos ele despreza. Ele pensa em seu coração: nada me fará tropeçar. Em nenhuma geração enfrentarei a adversidade. Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia, e sob sua língua a discórdia e iniquidade. Junto às aldeias se põe à espreita e ocultamente mata o inocente. Seus olhos espionam o oprimido. Como leão em sua cova, atocai ao pobre, para que em suas redes o capturar. Abaixa-se, rasteja, e sob seu poder caem os indefesos. Diz seu coração: Deus esqueceu. Ele escondeu sua face e nada pode ver. Ergue-te, ó Eterno, estende tua mão e não esqueças os desamparados, ó Deus, porque o perverso te insulta e diz em seu coração: não há de punir, em tom de desafio a ti. Mas tu vês, observas a labuta fatigante e a amargura desesperançada e estende tua mão confortadora aos que invocam a ti. Em ti se apoia o oprimido e ao órfão trazes auxílio. Esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador para que desapareça. O Eterno reina e reinará para todo sempre, enquanto exterminados foram os povos que contra o Eterno se rebelaram. Dá ouvidos ao clamor dos oprimidos, ó Eterno, dá firmeza ao seu coração e ouve-os, para que vingados sejam o órfão e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Que Hashem, na sua infinita graça e misericórdia, possa ouvir o nosso clamor, possa ouvir a nossa prece, possa ouvir o nosso coração aflito diante dessa situação que nós estamos aí
enfrentando no mundo inteiro, mas em especial em nossa casa, o nosso país. Que o povo brasileiro possa realmente clamar diretamente a Deus por socorro. Que nós, Benei Noach, aqui no Brasil e aonde puder realmente chegar essa palavra, por exemplo, né, lá em Lisboa, com a Donária, Portugal, a Elizabeth Lobo, também temos a Juscelene, se não me engano, lá em Buenos Aires, que também lá está uma situação caótica, perigosíssima. Que nós sintamos essa responsabilidade de clamar pelo nosso povo, os não-judeus, e que o Eterno, na sua infinita graça, possa ouvir o nosso clamor e rapidamente trazer as respostas, porque de fato estamos diante de perigos iminentes, onde pode haver um grande sofrimento para o nosso povo, e nós estamos no meio do povo. Por isso, amados, nossas duas parashiot, as nossas duas porções, elas estão ligadas realmente numa doença e numa cura. E nós precisamos levar a realidade dessa doença, a perversidade, a corrupção, a maldade, o lashon hará do próprio povo em si, como também dos governantes que estão aí. E que o Eterno, realmente, ele coloque o perverso no seu devido lugar. Porque, afinal de contas, o que mais está sobrando são covas vazias. Na realidade, amados, em vários lugares onde os venezuelanos são questionados, são perguntados o porquê que eles vieram para cá, eles dizem que lá não há mais comida. Eles falam também que, além de cachorro e gato, que já não existe mais porque comeram tudo, eles também começaram a comer os cavalos. O que mais vem pela frente para esse povo também tão sofrido? E nós não podemos, de forma alguma, aceitar que isso venha acontecer entre as nações e no nosso país. Então, amados, o nosso clamor é muito importante para esses dias difíceis. Baruch Hashem, Josélio Tavares, né, lá de Silveiras, interior de São Paulo, Shalom, Malu, Distrito Federal, Brasília, Donária, Lisboa, Portugal, quem mais está aí? Luciana Rodrigues, Marília, interior de São Paulo, quem mais chegou por aí? Anadir Pereira, opa, demos uma virada na câmera aqui, Anadir Pereira, Shalom, Shalom, amém. Amados, voltou o sinal, voltou, Shalom, Shalom, tivemos aí uma queda do sinal. Eu acho que tem algum sistema aí contra nós, hein? Que todo dia tá faltando, tá caindo o sinal, né? Amém? Aí, pessoal, o som voltou, normal. Ok? Luciana Rodrigues voltou, Baruch Hashem, né? Então tá bom. Então estávamos falando que viver sem disciplina na compaixão, né? Então, realmente é muito fácil, porque aí você não tem compromisso com nada e com ninguém. Deniglésia Cardoso de Menezes, né?
lá da Baixada Santista, São Vicente, Baruch Hashem, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Então, amados, uma das coisas que nós estamos aprendendo também nas duas porções semanais desta semana da Parashá, Tazria e Metzorá, é que realmente nós precisamos nos colocarmos no lugar um dos outros, para que nós possamos ter uma dimensão realmente daquilo que a pessoa está sofrendo, está padecendo, ou algo semelhante. Então, disciplina na compaixão é nós realmente nos sentirmos responsáveis uns pelos outros e levarmos em frente cada vez mais a palavra da verdade, a luz da Torá, a luz da presença divina, e estarmos aí cumprindo os dois grandes mandamentos da Torá, amar a Deus e amar o próximo, né? Aí está toda a base da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Recordando, ontem falamos sobre as 4 datas acrescentadas, né, no calendário judaico. A primeira é Yom HaShoah, que é o dia da memória, ou o dia memorial do Holocausto, o dia da lembrança daqueles que padeceram na Segunda Guerra Mundial. Ficou conhecido aí de forma simples aí, Holocausto. Esse dia foi comemorado do dia 8 para o dia 9, próximo passado, de abril, que foi o dia 27 de Nissan. Temos a data Yom HaZikaron, que é o dia que lembramos daqueles que tombaram nas guerras em Israel e das vítimas fatais através dos atentados terroristas, que acontece exatamente de hoje para amanhã, que é o dia 4 de Iyar. Até o pôr do sol nós estamos no dia 3 de Iyar. No pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 4 de Iyar. Então é o dia do Yom HaZikaron. Em seguida nós temos Yom HaAtzmaut, que é o dia da independência de Israel, que é no dia 5 de Iyar, ao pôr do sol de amanhã, 6º dia, até o pôr do sol do 7º dia, nós temos o dia 5 de Iyar, que é do dia 16 para o dia 17 de abril. Então, Yom HaAtzmaut, o dia da independência do Estado de Israel, proclamado em 1948. E a 4ª data acrescentada foi a do dia 28 de Iyar, que é Yom Yerushalayim, exatamente o dia da reunificação de Jerusalém durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando as forças de defesa de Israel venceram os inimigos que estavam em Jerusalém, e aí as forças de defesa de Israel vieram então reunificar a cidade de Jerusalém com o Estado de Israel. Então essa data vai cair no dia 9 para o dia 10 de maio, que é o dia 28 de Iyar, ok? Então são essas nossas 4 festividades que são acrescentadas aqui. Ontem nós falamos sobre o famoso poema conhecido como bandeja de prata, né? Então, o Estado de Israel apenas seria viável com o esforço de todo o povo judeu. Então aqui, né, a mensagem fundamental deste poema, a bandeja de prata, ela traz que realmente o Estado de Israel, ele só se tornou possível porque todo o povo se reuniu como um só. Isto foi possível por causa disso. É por isso que realmente as nações precisariam aprender realmente com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, precisavam aprender essa lição também na sua vida prática nacional. Enquanto o povo não se une como sendo um povo, então as nações
elas sofrem grandes reveses. E é através dessa unidade do povo judeu que conseguiu, depois de praticamente mais de 2000 anos, conseguiu, ou praticamente quase 2000 anos, conseguiu retornar para a sua terra, para o seu estado, a promessa divina, uma terra que mana leite de cabra e mel de tâmaras, fazendo com que a terra seja produtiva. E quando o povo judeu retornou, em 14 de maio de 1948, realmente havia em todo o território praticamente um grande, imenso deserto. Olha o que eles reassumiram naqueles dias, onde todos achavam que eles não conseguiriam sobreviver um dia, porque eles sabiam que a partir do momento em que uma parcela do exército britânico, ao deixar o território, o Estado de Israel, eles tinham certeza, como toda a organização nacional, a famosa ONU, Organização das Nações Unidas, eles tinham certeza que o povo judeu seria exterminado, eliminado da face da terra em 24 horas. E um grande e numeroso exército marchou contra o recém-Estado de Israel. Muito difícil seria subsistir, porque não havia equipamentos de guerra adequado, não havia armamento suficiente para se defender diante de milhares de milhares que marcharam contra o pequeno e recém-Estado de Israel. Mas a unidade do povo não estava só numa unidade física, material, mas havia uma unidade com Deus, como é até a presente data. Uma unidade com Deus, onde Deus fez milagres indescritíveis, onde o próprio inimigo não consegue explicar até os dias atuais como que foram derrotados diante de um exército que nem poderia ser chamado de exército, mas diante de um exército sem experiência e sem equipamentos adequados para um combate. O Deus dos impossíveis, o Deus de Israel, o Deus do primogênito, estava ali lutando junto com o seu povo. Por isso o povo judeu é o filho primogênito de Deus. E o pai, ele defende o seu filho primogênito. É o que aconteceu, está acontecendo até os dias atuais. E veja o que é Israel nos dias atuais. Então, bendizemos a Hashem por essa dádiva, por essa preciosidade. Portanto, no dia 5 de Ar, do ano 5708, que corresponde ao dia 14 de maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel pelo governo provisório liderado por David Ben-Gurion. Então, nós temos aí estas atividades e essas festividades. Então, para elevarmos as almas dos soldados mortos em ação e das vítimas do terrorismo, então os nossos sábios trazem uma prece para que nós possamos recitar no dia de hoje, que diz assim: ó Deus, pleno em misericórdia e que habita nas alturas, concede descanso sereno sob as asas da divina presença, nos degraus dos santos puros e heróis que resplandecem como o brilho do firmamento, as almas santas dos que lutaram nas batalhas de Israel, nas organizações clandestinas e nas forças de defesa de Israel que caíram durante a guerra e que sacrificaram suas almas pela santificação do teu nome, do povo e da terra, porquanto oramos pela ascensão de suas almas. Por conseguinte,
O misericordioso os amparará sob suas asas protetoras por toda a eternidade, e ligará suas almas à corrente da vida. O Eterno é a herança deles, que no jardim do Éden seja o descanso deles, e que descanse em paz em suas sepulturas, que o mérito deles se erga em favor de todo o povo de Israel, e que se levantem ao fim dos dias, e digamos, amém. Faz o seu amém aí, ok? Para que essa prece seja realidade na presença do nosso Hashem. Amém? E depois, no momento oportuno ainda, durante o dia de hoje, você faça a leitura do Salmo 9, justamente com essa intenção, que é a intenção da elevação das almas dos soldados mortos em ação e das vítimas do terrorismo. Amém? Malu, Brasília, Luiz Ribeiro, amém. Baruch Hashem por isso. Ok? Então hoje, do dia 15 para o dia 16, apenas para conhecimento, para ilustrar a preciosidade dessa data, o Yom HaZikaron. Então, ao pôr do sol de hoje, no princípio da noite, por volta das 20 horas, horário de Brasília, após esse horário, uma sirene de 1 minuto de duração será soada em todo Israel, que é ouvido por todos que habitam em Jerusalém e em todo o território de Israel. Nesse momento, os israelenses ficam em pé, em silêncio, em honra à memória daqueles que são recordados nessa data. Mesmo aqueles que estão em trânsito, os motoristas param seus veículos nas ruas, nas estradas, e saem do interior dos seus veículos e colocam-se em pé ao lado do veículo, em sinal de respeito, ok? Hoje de quinta para sexta-feira, né? Na data, né, de hoje para amanhã. Como temos o Shabat, né, e a data está dentro desse Shabat aí, nós estamos falando a data em si de forma, vamos dizer assim, de forma literal, ok? Nesse sentido aí, para conhecimento, a data do dia, dentro do dia 5 de Iyar, né? E no dia 4 de Iyar e o dia 5 de Iyar. Como tem o Shabat, normalmente em Israel, essa data ela é antecipada, que é o que está acontecendo no dia de ontem para hoje e de hoje para amanhã. Que essas datas estão sendo comemoradas aí em todo o território de Israel e entre os judeus no mundo inteiro, ok? Então, na sequência desse fato aí, do dia 4 para o dia 5, então no dia 5, normalmente às 11 horas do dia, 11 horas e 1 minuto, então é soado por 2 minutos de duração a outra sirene, e da mesma forma, né, as pessoas se colocam em pé, em posição de respeito. E aqui nós temos então uma transição entre Yom HaZikaron, que é o dia da recordação, da lembrança dos soldados e daqueles que tombaram não somente na guerra, mas também aqueles que tombaram por causa dos atentados terroristas. E aí então há uma transição para Yom HaTzmaut, que é uma data extremamente festiva, né, que começa dessa forma às 11 horas, e às 20 horas, né, no Monte Herzl, na cidade de Jerusalém, todas as bandeiras nacionais, elas ficam a meio mastro, né, onde é recordado o dia da independência do Estado de Israel. 14 de maio de 1948, ok? Baruch Hashem, vamos para a nossa contagem de Homer hoje.
né? Hoje são 18 dias. Então vamos lá? Conte o Homer. Hoje são 18 dias que perfazem 2 semanas e 4 dias do Homer. Hoje nós estamos em Nitzar Shebitferet, ou seja, tolerância na compaixão. A nossa reflexão para hoje, então, é: minha compaixão é tolerante e consistente? É confiável ou caprichosa? Ela prevalece entre as outras forças de minha vida? Tenho a capacidade de ser compassivo mesmo quando estou ocupado com outras atividades ou apenas quando me convém? Estou disposto a levantar-me e lutar por alguém? Tanto é oportuno essa pergunta aqui no dia de hoje, tolerância na compaixão. Estou disposto a levantar-me e lutar por alguém? A fome, que nós falamos no começo. Vamos lutar pelo nosso próximo. Exercício para o dia. Em meio ao seu dia ocupado, reserve um momento para chamar alguém que precisa de uma palavra compassiva. Defenda alguém que esteja precisando de simpatia, mesmo que não esteja numa situação muito popular, né? Então, bom exercício aí para você, ok? O sinal tá bom? Está travando? O som também está bem? Tranquilo aí, pessoal? Bem? Ok. A nossa quinta leitura de hoje está no capítulo 14 do livro de Levítico, do verso 21 até o verso 32. Estamos falando aí sobre a purificação para aquele que foi curado de Tsaraat, ok? Baruch Hashem. Então, capítulo 14, a partir do verso 21 até o 32, com os comentários de Rashi, purificação da Tsaraat para um pobre. Se ele for pobre e não tiver recursos para esses sacrifícios, poderá usar aves em vez de cordeiros para a oferenda de pecado e a oferenda de elevação. Assim tomará um cordeiro macho como oferenda de culpa, que primeiro será agitado como oferenda agitada para fazer expiação por ele. 1/10 de efá de farinha fina misturada com azeite como oblação. As 2 rolas ou os 2 pombos jovens, conforme seus recursos permitirem, um como oferenda de pecado e outro como oferenda de elevação. Ele os levará ao sacerdote no 8º dia de sua purificação, à entrada do pátio da tenda da reunião, o que é considerado diante de Deus. O sacerdote tomará o cordeiro da oferenda de culpa e o log de azeite e os levará para dentro do pátio, e o sacerdote os agitará como oferenda agitada diante de Deus. Ele abaterá o cordeiro da oferenda de culpa, o sacerdote em seguida tomará do sangue da oferenda de culpa e aplicará sobre a saliência do meio da orelha direita da pessoa que, em processo de purificação, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O sacerdote, então, derramará o azeite sobre a palma esquerda do sacerdote, isto é, dele mesmo. O sacerdote aspergirá com o seu dedo indicador direito do azeite que está em sua palma esquerda 7 vezes diante de Deus. O sacerdote então aplicará do restante do azeite que está em sua palma sobre a saliência do meio da orelha direita da pessoa em processo de purificação, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito, no mesmo lugar em que terá acabado de aplicar o sangue da oferenda de culpa. Não importa se o sangue ainda está lá ou se foi removido nesse interim. O sacerdote em seguida aplicará o que sobrar do azeite na palma do sacerdote, isto é, dele mesmo, sobre a cabeça do indivíduo em processo de purificação, para fazer expiação parcial por ele diante de Deus.
Então ofertará uma das duas rolas ou um dos dois pombos jovens, seja qual for que o indivíduo em processo de purificação tiver recursos para adquirir, como parte da oferenda de duas aves de qualquer um desses dois tipos, que ele tiver recursos para adquirir, um como oferenda de pecado e outro como oferenda de elevação. O sacerdote ofertará essas aves depois de ter ofertado a oferenda de farinha, que acompanha a oferenda de culpa. O sacerdote assim fará expiação pelo indivíduo em processo de purificação diante de Deus. Essa é a lei referente àquele que tem uma lesão de tsaraat, mas não possui recursos para adquirir o conjunto completo dos sacrifícios, quando de sua purificação. Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá. Vamos mais para alguns comentários dos nossos sábios sobre a nossa paraxá, né? Então Rashi, ele nos fala sobre a questão por que é usado, né, o cedro e por que é usado a lã carmesim e isopo, porque são necessários usá-los. A questão do cedro, né, é justamente a vara de cedro, é por causa da arrogância, porque o cedro ele é alto, ereto, né? Então simboliza a arrogância. No caso aqui, então ele é usado como se colocando a arrogância pelo chão. Derruba-se a arrogância, ou seja, humildade, humilhar-se diante de Hashem. E a lã carmesim e o isopo, né, deve abandonar a sua arrogância, tornar-se mais humilde, como o verme usado para fazer a tintura de carmesim. Segundo, né, os sábios e segundo os especialistas aí, né, a questão de carmesim, esse pigmento vermelho, ele é adquirido através de minúsculos, mas muito minúsculos, uns besourinhos, né? Que eles são macetados e sai uma tintura vermelha desses besouros, que é uma dimensão muito, muito, muito pequenina. E então aí faz a tintura de carmesim. Então, justamente, né, essa, vamos dizer assim, essa insignificância de um modo de dizer do besouro, significa uma questão de sermos humildes, que é o seguinte, no sentido literal, você não passa de um verme. Significa, quem somos nós para sermos prepotentes diante de Deus e diante do próximo? Entendeu? E a questão, né, do isopo, né, é uma planta de isopo. Essa planta, ela cresce muito pouco, ela é tida como uma planta rasteira, né? Então, por isso, também um símbolo de humildade, certo? O Talmud, ele relata para nós a seguinte questão. O Talmud descreve Mashiach como ele existe durante o exílio, o estado de exílio, esperando para redimir o povo, como um judeu afligido por tsaraat. Pois enquanto Mashiach, ele próprio, é um indivíduo totalmente puro e santo, não obstante, ele suporta o sofrimento do povo judeu dentro do exílio. Na verdade, ele aguentou nossa doença e suportou nossas dores. E ainda assim, nós fazemos com que seja ferido, golpeado por Deus e afligido. Está escrito lá em Isaías, capítulo 53 e o verso 4, citando o Talmud. A purificação ritual do sofredor de Tsaraat, que nós lemos em nossa paraxá, alude então à redenção final e verdadeira, quando Mashiach tirará o povo judeu do exílio, né? Então, uma certa expressão que há, inclusive, quem não assistiu à live do nosso Rav Yaakov Geranstad,
na live de ontem. Então entre lá no YouTube, no canal do Rav Yaakov Gerenstad, e procure assistir realmente sobre a live de ontem, que fala muito sobre Mashiach. E obviamente o Rabino Yaakov Gerenstad fala com muita propriedade, muito conhecimento, e conhecimento muito profundo, né, do Talmud, que fala sobre Mashiach, onde Mashiach, ele está no meio do povo, ele está realmente junto com o povo aflito por Tsaraat, né? Então, é muito importante você assistir esse estudo do Rav Yaakov Gerenstad, que vai ajudar muito a esclarecer um pouco mais sobre essa questão de Mashiach, ok? Então, a purificação ritual do sofredor de Tsaraat, ela realmente faz uma alusão sobre a redenção final e verdadeira, onde todo o povo judeu e toda a humanidade será realmente curada de todo Tsaraat, de toda a doença no seu campo espiritual e no seu campo físico, certo? Por isso, né, o Mashiach, ele está aí aguardando o momento certo para a sua justa revelação, ok? Diante disso daí, né, o Mashiach, sem dúvida, ele tirará o povo judeu do exílio. O grande sinal que poderemos ver, se Mashiach já se revelou ou não, não precisa ficar preocupado não, né? Se vai cair um raio estrondoso do céu, se vai tocar aí um grande chofar e vai estremecer o mundo inteiro, etc e tal. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar, certo? Primeiro, o justo e o verdadeiro Mashiach, ele estará realmente fazendo com que o povo judeu que está no exílio retorne 100% para Israel. Então, essa é a grande atenção que nós precisamos estar focados aí, ok? Diante disso, podemos então aprender que Mashiach não é uma pessoa que chegará espontaneamente com a redenção. Ao contrário, ele se encontra no exílio junto com o povo judeu e os ajuda a suportar suas dificuldades e tristezas. Segundo o Talmud, o Mashiach já está no meio do povo judeu entre as nações, ajudando o povo judeu a suportar o seu exílio e as suas tristezas e as suas dificuldades entre as nações. Segunda questão, a Parashat Tazria contém as leis sobre a aflição de Tsaraat, o sofrimento de Tsaraat, em uma alusão ao próprio exílio do povo judeu. Por outro lado, a Parashat Metzorah, que é a que nós estamos agora, certo? Ela contém as leis de purificação ritual de Tsaraat, aludindo à redenção final. O fato destas duas parashiot, essas duas porções, constantemente serem lidas juntas, nos ensina que nós não devemos encarar o exílio e a redenção como dois eventos separados e sequenciais. Muito pelo contrário, nós precisamos encarar o exílio e a redenção como uma coisa só. Por isso o Talmud fala, o Mashiach está no meio do povo judeu no seu exílio, ajudando-o a vencer suas tristezas, aflições, ajudando a vencer realmente o seu exílio, as suas dificuldades e adversidades, para o momento adequado, para que todo o povo judeu entre as nações retornem para Israel, Eretz Israel, certo? Cada mitzvah que nós observamos no exílio deve ser infundida ativamente com o conhecimento de que é um ato que acelera a redenção.
Por isso não pode ser separados. Não pode ser encarado como algo sequencial. Isso primeiro, segundo, depois aquilo. Não. Exílio e redenção estão unidos. Elo. Inseparáveis. Certo? Estão juntos. Então, por isso, não se pode encarar separados. Exílio e redenção. Juntos. Unidos. Dessa forma, então, é que se acelera os dias da redenção, ok? Então, dessa forma aí, nós temos também que a razão interior para esta mudança é que o povo judeu se tornou mais atento para o fato de que a vinda de Mashiach está próximo e, portanto, é impróprio referir-se a esta paraxá que alude à chegada de Mashiach no tempo futuro, né? Então, a alusão sobre o tempo futuro chegará. Então, dentro da visão do próprio Talmud, que os sábios nos trazem, exílio e redenção estão juntos. São como que irmãos siameses, são inseparáveis. Nesse sentido, significa que a vinda de Mashiach, mostrando assim numa coisa que chegará, não é para ser encarado dessa forma. Por isso que os sábios dizem assim, quanto à questão da esperança sobre a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela não pode ser algo que você espere para o amanhã. Por isso, dentro da questão dos atributos, fala sobre a questão, mesmo que o Mashiach demore, todavia eu esperarei, continuarei esperando. Então os sábios dizem que a mensagem principal, fundamental dessa mensagem, esperando o Mashiach, é uma esperança que não é para o amanhã. É uma esperança que ela precisa ser vivenciada agora. Por isso que você ouve realmente no meio judaico, no meio dos nossos rabinos, você sempre ouve aquela expressão, que a revelação do justo Mashiach seja para o nosso tempo, para a nossa época, para os nossos dias, para agora. Amém. Então, a esperança da revelação do justo Mashiach, você não pode pensar nela como algo para o amanhã, futuro. Você precisa viver isto agora. Que Mashiach agora se revele. É esta a viva esperança de Mashiach. Por isso que os sábios falam através do Talmud que Mashiach está no meio do povo. Está com Tsaraat, junto com o povo. O exílio significa esse Tsaraat. Então ele está junto com o povo, na sua aflição, na sua angústia, na sua luta, na sua labuta do dia a dia, ajudando o povo judeu a vencer todas essas etapas de exílio, a grande diáspora, os seus sofrimentos, as suas perseguições, o seu sofrimento. Mashiach está com eles, aguardando o momento certo para a sua justa revelação. Ok? Então a purificação final do sofredor de Tsaraat se dá por meio das leis da Torá. Por isso nós temos aqui, esta é a lei do sofredor de Tsaraat. Assim, um dos modos mais efetivos de acelerar a vinda de Mashiach é estudar o conceito de Mashiach e a redenção como são descritos na Torá oral e na Torá escrita. Para este tópico específico sobre estudar o conceito de Mashiach e da redenção, você não consegue entender se você não tiver o fundamento judaico
do aprendizado, do ensinamento, na base do que? Descritos pela Torá oral e Torá escrita. Torá oral e Torá escrita é um domínio, podemos assim dizer, dos rabinos, do Filho primogênito de Deus. Então, se alguém quer aprender corretamente sobre o conceito de Mashiach e a redenção, precisa ter um rabino. E você precisa estar sob a sua liderança, sem sombra de dúvidas. É o caso nosso específico do movimento Bnei Noach Brasil, que tem a liderança do Rav Yaakov Geranstadit, certo? Então, dentro desse sentido, é de fato a nossa questão sobre Tzaraat, dentro da porção Tazria e dentro da porção Metzorah. Tazria, aquele que é infectado pela doença. Metzorah, as leis. Esta é a lei para a purificação daquele que é cometido do sofrimento da doença Tzaraat, a ligação sobre a questão de Mashiach e a revelação do justo Mashiach e a redenção final, ok? Então, dessa forma, amados, nós queremos finalizar a nossa aliá de hoje com a seguinte palavra que nós já ouvimos nessa semana, a respeito do remédio secreto. Qual é o remédio secreto para não ser acometido das consequências do Lashon Hará, já que nós não temos nos dias de hoje mais a doença conhecida como Tzaraat, aquela lesão na pele, no corpo físico, que também se revela nas próprias casas e também se revela, amanhã nós vamos ver sobre a questão da revelação do Tzaraat nas casas, mas até aqui nós já vimos, né, a manifestação de Tzaraat no corpo físico, nas roupas, né, daquele que comete Lashon Hará. E amanhã nós vamos ver sobre a questão da Tzaraat nas casas e o que significa isso. Mas até aqui, né, uma lição que nós não podemos esquecer. Tzaraat não existe mais, ponto final, ok. O que significa agora? Nós temos, mesmo assim, nós temos um remédio secreto. Por isso que nós temos aquela história do Rabi Yanai, né? Que ele escutou lá um mascate vendendo, né? Eis o remédio da vida, da eterna juventude, uma vida prolongada até os 120 anos, né? Com muita saúde, muito vigor. E o mascate vendendo o seu peixe e dizendo aí o seu remédio para uma longa vida, né? Então o Rabi Yanai falou para ele, vende um desses remédios para mim. Aí o mascate disse, não, para o senhor e para os sábios, né? Não venderei, vocês não precisam disso. E o Rabi Yanai perguntou, mas por que não vai vender? Eu estou comprando. E então o mascate, ele pegou, abriu a sua escritura no Salmo 34, versos 13 e 14 e leu. Quem é o homem que deseja a vida? Quem quer ter dias longos e bons? Proteja sua língua para não falar o mal e os seus lábios de dizer mentiras. Aquele que é cuidadoso para não falar Lashon Hará merecerá a vida no futuro, ou seja, a vida no mundo vindouro. O Olam Rabá, ele também terá dias longos e agradáveis neste mundo. Ou seja, qual é o remédio secreto? Salomão também ele disse sobre essa questão. Aquele que vigia sua língua e a boca protege o corpo de problemas, né? No hebraico, a palavra problema, ela é dita como tsará, que tem muita semelhança com tzaraat, né? Aquele que se refreia e não fala Lashon Hará, protegerá
será protegido contra Tzaraat, né? Então, por isso, qual que é o remédio secreto? Aqui é calar a boca no sentido de fazer fofoca, maledicência e animosidade. Não praticar Lashon Hará. Por isso, mas você jamais pode omitir em falar a verdade e anunciar a verdade. Ok? Baruch Hashem. Dessa forma aí, nós vamos então encerrando o nosso A Tarde com a Torá. Baruch Hashem pelas vidas, né, que estiveram conosco aqui nessa tarde, por aqueles que estarão se conectando posteriormente com o vídeo, agradecendo aí, né, as palavras amáveis do Luiz Ribeiro, que somou-se a ele, né, a Donária, né, agradecendo por esse estudo maravilhoso, e que Hashem seja exaltado, engrandecido, e que ele possa renovar dia a dia, né, a sabedoria para cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais estarmos aí na simplicidade, na humildade, para podermos cada dia mais aprendermos os ricos conselhos que Hashem tem para as nossas vidas. Ok, Luciana? Baruch Hashem, e a todos vocês que estiverem conosco nessa tarde. Não esqueçam, amanhã, às 14 horas, A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.